Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu estava feliz naquele emprego. Até porque sempre gostei de criança. Já ia para 2 meses que eu trabalhava como babá ali naquela casa. A Clarinha era um bebezinho lindo, recém tinha completado 10 meses. Eu sempre adorei trabalhar com criança, sempre. Perto do prédio, havia uma pracinha com cancha de futebol, parquinho para criançada, muita árvore, muita sombra. Um lugarzinho realmente agradável. De vez em quando, no finzinho da tarde, quando o sol estava baixando, eu levava a Clarinha para passear nessa pracinha. Eu, aliás, não era a única. De modo que era bem comum o lugar estar lotado de crianças e carrinhos de bebê, principalmente aquela hora ao entardecer. Foi ali que eu vi o Cláudio pela primeira vez. Eu estava sentada num dos bancos e de repente reparei naquele homem sentado a uns 10 metros de distância num outro banco, de olho no menino que brincava no parquinho. De vez em quando, ele falava com o moleque, chamava sua atenção, pedia para ele ter mais cuidado com o brinquedo. O menino aparentava ter uns 3 anos e, naturalmente, concluí que era filho dele. Não sei porquê, mas eu gostei tanto do jeito daquele homem. Acho que pelo modo atencioso com que ele tratava o garoto. Não era sempre que eu o via ali. Aliás, era bastante raro. Uma vez a cada 2, 3 semanas, se tanto. Mas sempre que o via, eu ficava reparando no jeito dele, prestando atenção no seu modo carinhoso quando falava com o filho. Eu ficava olhando para ele e me perguntando 1000 coisas. Por que será que não era a mãe que trazia o menino até o parque? Talvez trabalhasse e não tivesse tempo. Dependendo do horário, a pessoa não tem a oportunidade, então vai o pai. De qualquer modo, não é muito comum ser o marido a passear com o filho. Geralmente é a mulher ou então uma babá. De qualquer modo, eu sempre observava aquele homem e eu achava tão bonito, tão charmoso. E o que mais me chamava a atenção era o jeitinho dele com o menino. Pelo jeito, assim como eu, ele gostava de criança. Até que um dia, ele parece que notou a minha presença. Eu estava com a Clarinha no colo, ela tinha acabado de dormir, quando notei que ele estava olhando para mim. Era a primeira vez que eu flagrava olhando na minha direção. E não me pareceu um olhar comum. Era um olhar interessado. E foi a partir desse dia que começamos a trocar olhares e sorrisos. Em outras palavras, mesmo sem saber nada da vida um do outro, começou uma paquerinha discreta entre nós. Eu sempre fui muito romântica, muito sonhadora, desde criança. De maneira que, a partir de uma certa altura, já não podia vê-lo ali, que já ficava suspirando, fantasiando, pensando: que homem bonito, meu Deus. E além de bonito, ele é tão atencioso com o filho. Parece ser uma pessoa tão carinhosa. Ah, se ele desse bola para mim. Só que eu pensava assim, e logo em seguida já me censurava. Para de viajar, Joyce. Não tá vendo que o homem não é pro teu bico? O cara deve ser casado, ter família. Um dia, eu cheguei à pracinha com a Clara, sentei num daqueles bancos e fiquei ali olhando a brincadeira da criançada. Era um final de tarde, o dia estava bem agradável. Foi quando, de repente, ouvi aquela voz. Nossa, que menininha linda, é tua filha? Eu estava tão distraída que levei até um susto. Aí, quando me virei,
vi que era ele, o moço bonito com quem eu ficava de paquera. Olha, eu fiquei tão nervosa, tão atarantada, que na hora, em vez de falar que era apenas a babá da Clarinha, fiz que sim com a cabeça, confirmando que era a mãe. Ele não estranhou, até porque eu não usava uniforme. Estava sempre ali com a menina. Acreditou na boa e elogiou. Parabéns. É uma menininha linda. Bom, puxou a mãe, né? E como que se chama essa princesinha? É Clara. Olha, até hoje não sei por que menti. Quer dizer, na verdade, eu até sei. É como eu disse. Ele me fez aquela pergunta assim a queima-roupa e eu não estava preparada. Me pegou de surpresa. Perguntou se eu era a mãe da Clarinha e eu, assim meio atarantada, sem raciocinar, fiz aquele sinal com a cabeça que era assim. Porque, na verdade, eu não tinha motivo nenhum para esconder que era apenas a babá. É que fiquei tão abobalhada e tão emocionada quando o vi ali diante de mim que na hora não consegui nem raciocinar. Apenas fiz aquele movimento mecânico de cabeça confirmando. Até porque eu achei que tudo fosse terminar ali mesmo. Embora desde que vira aquele homem pela primeira vez, eu não tinha mais conseguido tirá-lo da cabeça. Não sabia absolutamente nada dele, nem mesmo se era casado. Só que mesmo assim, já estava encantada. Até para disfarçar o meu nervosismo, eu perguntei: e o menino é seu filho? Quem, o Leandro? É sim, é meu filhão. Olha que simpatia. Além de bonito, era uma pessoa tão agradável, tão carinhosa. Se eu já estava encantada, imagine então depois daquela conversa. Ele em seguida perguntou onde eu morava. E como uma mentira leva a outra, apontei para o prédio onde, na verdade, eu apenas trabalhava, onde era o apartamento dos meus patrões. Acho que fiquei com medo de ele me achar desinteressante e até parar de conversar comigo, pelo fato de eu não ser a mãe da Clarinha. E como já tinha dito uma mentira, precisei de outra para encobrir aquela primeira. Sei que era bobagem minha, só que, na hora, não consegui raciocinar direito. Me senti inibida. Quando mostrei o prédio, ele sorriu. Ah, mas então somos vizinhos. Eu moro naquele edifício pastilhado ali da esquina, ó. O fato é que depois daquela primeira vez, sempre que a gente se encontrava, ficávamos ali conversando. Nada demais, apenas assuntos relacionados aos filhos. O dele e aquela que eu o fiz acreditar que era minha filha. Até que um dia ele perguntou: escuta, Joyce, desculpe a indiscrição, mas o teu marido, ele faz o quê? Numa dessas, a gente até se conhece. Quase engasguei quando ele falou aquilo. Nem marido eu tinha, meu Deus. Só que é claro, se eu já tinha inventado que a Clarinha era minha filha, e já que ela estava com menos de 1 ano, o normal seria que eu tivesse um marido. Para encobrir as 2 mentiras anteriores que eu já tinha inventado, fui obrigada a inventar mais uma. A minha filha não tem pai, Cláudio. Não tem? Ué, como assim? Ele morreu? Não, é que o meu namorado me deixou quando soube que eu estava grávida. Nem sei por onde anda. Eu criei a Clarinha sozinha. Quer dizer, a minha mãe me ajuda a criar. Falei aquilo e já me arrependi. Deus do céu. Onde que aquilo ia parar? Era uma mentira atrás da outra. É aquela coisa. Quando falei que a Clarinha era minha filha, quer dizer, quando concordei com a cabeça naquele primeiro dia,
Eu não imaginava que aquela história pudesse ter um desdobramento. O fato é que falei aquilo e nem lhe dei tempo de fazer nenhum comentário. Mas e a tua mulher, a mãe do Leandro? Ou eu muito me engano, ou eu nunca vi por aqui. Nessa hora, ele suspirou e fez assim uma cara triste. Então, é que eu sou viúvo. Tá fazendo 2 anos que a Teresa morreu. O Leandro era bem pequenininho quando ela se foi. Nossa, desculpe, eu não sabia. Não, tudo bem, imagina. Deu para ver que a morte da esposa ainda o incomodava. Mesmo ele dizendo que estava tudo bem. Depois, quem sabe até para dissolver aquela atmosfera melancólica, ele sorriu. Bom, tudo tem um lado bom, né? Já que nenhum de nós dois tem compromisso com ninguém, será que seria abuso da minha parte se eu te convidar para jantar qualquer dia desses? Não soube nem o que responder. Aliás, eu ouvi aquilo e nem acreditei. Meu Deus, um homem tão bonito, tão chique, tão educado, me convidando para sair. Logo eu, uma pessoa tão humilde, que não passava de uma simples babá. Só que, claro, eu era uma babá, mas ele não sabia. Só que, mesmo sabendo que estava correndo um risco, se eu desperdiçasse aquela chance, jamais me perdoaria. Por isso, apesar de todo o perigo, acabei aceitando. Ele então se propôs a me pegar ali mesmo, na frente do prédio, para dali irmos juntos até o restaurante. Só que eu menti que tinha um compromisso no centro e que de lá o encontraria direto no restaurante. Eu precisava ir para minha casa, onde eu morava de verdade, para tomar um banho, me arrumar, me pintar. E olha que noite agradável. Foi uma noite simplesmente inesquecível. O Cláudio era um homem tão refinado. Eu me sentia até meio deslocada, já que eu sempre fui uma menina simples, sem muito estudo. Ele me contou que era professor universitário e tinha 47 anos. Me falou muito de si, ao passo que eu fiquei muda praticamente o tempo todo. Não falei quase nada de mim. Fiquei com medo de precisar inventar mais mentiras. Até que a certa altura ele comentou: você sabia que já fazia tempo que eu reparava em você, lá na pracinha? Não, é sério. Só que, claro, como eu não sabia que você era sozinha, eu ficava na minha, né? Só te olhando assim, pelo cantinho do olho. Meu Deus, que coisa estranha. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu também não fazia ideia de que ele fosse viúvo, que não tivesse ninguém. Até por isso, evitava me entregar demais aos meus devaneios. Olhava, pensava nele, mas dali a pouco já me censurava, como fosse uma autodefesa. O fato é que foi uma noite muito especial para mim. Me senti uma verdadeira princesa. Ele foi tão cavalheiro. Chegou a me deixar na porta do prédio onde eu trabalhava, pensando que realmente fosse ali que eu morava. Antes de eu descer do carro, ele ainda perguntou: escuta, será que a gente podia repetir o passeio? Eu adorei a tua companhia. Respondi que sim. E quando estava me preparando para descer do carro, ele se inclinou na minha direção e então me roubou um beijo. Um beijo com o qual, não vou negar, eu já estava sonhando há muito tempo. Até porque quando a gente está apaixonada, o desejo da gente é de beijar a pessoa, de abraçar, de fazer carinho. Depois, sem tirar os olhos dos meus, ele ainda perguntou: você não vai me convidar para subir? Tomar um café, quem sabe? Ah, meu Deus, que situação!
Como que eu iria convidá-lo para subir se aquele apartamento nem era meu? Nem morar ali eu morava, só trabalhava. E durante o dia, ainda por cima. Fiquei só me imaginando entrando pela porta do apartamento dos meus patrões, de mãos dadas com aquele homem. O jeito foi inventar mais uma mentira. Melhor não, Cláudio. É que a minha mãe mora comigo, você entende? Ele sorriu. Bom, nesse caso, a gente podia ir até o meu apartamento, então. O que você acha? Eu ainda relutei. Mas ele insistiu tanto, e de um modo tão delicado, que no fim acabei concordando. Naturalmente que não tomamos café nenhum. Passamos a madrugada toda fazendo amor. Foi a noite mais especial de toda a minha vida. Uma noite que eu nunca mais vou esquecer. Tanto que nessas alturas, eu já não tinha mais dúvida de que estava realmente apaixonada. Acabei passando a noite lá mesmo, até porque não ia ter como voltar para casa. Naquele horário, não tinha mais ônibus, a não ser, é claro, que tomasse um táxi. Cheguei a ligar para minha mãe, a minha mãe de verdade, para avisá-la de que ia dormir na casa de uma amiga. Como eu não estava de uniforme, não uso uniforme, no dia seguinte me vi obrigada a trabalhar com a mesma roupa que tinha usado na noite anterior. Não coloquei nem o nariz para fora do apartamento. Fiquei morrendo de medo de topar com o Cláudio na rua e ter de explicar por que não tinha trocado de roupa. Aliás, passei o dia todo me censurando. Meu Deus, que loucura! Por que eu tinha inventado todas aquelas mentiras? Que morava no prédio, que era mãe da Clarinha, que o suposto pai da menina tinha me abandonado quando soube da minha gravidez. Sabe, uma mentira atrás da outra. Eu não precisava daquilo. Ele mesmo falou que tinha gostado de mim desde o primeiro instante, quando nem sabia quem eu era. Bateu o arrependimento, principalmente depois daquela noite maravilhosa que tínhamos passado juntos. Eu fiquei morrendo de medo do que ele pensaria de mim quando soubesse de toda a verdade. Ao mesmo tempo em que eu suspirava pelos cantos, lembrando da felicidade que tinha experimentado nos braços daquele homem, eu também me recriminava por ter mentido tanto. Não foi certo da minha parte. Sem contar o medo de que ele descobrisse tudo. Com certeza ia me achar uma louca e não ia querer mais nada comigo. Mesmo assim, ainda consegui levar aquela farsa por mais de 2 meses, até que chegou uma hora que não deu. Eu já estava me sentindo sufocada. Não havia escolha para mim. Ou me afastava dele de uma vez por todas, ou então contava toda a verdade, mesmo correndo o risco de ele não querer mais nada comigo. Do jeito que estava, é que não dava para continuar. Até porque ele vivia me pressionando para conhecer a minha mãe, almoçar com a gente num domingo, lá no meu suposto apartamento. Depois de muito pensar, decidi abrir o jogo com ele, botar as cartas na mesa. Tínhamos marcado o encontro num sábado e eu estava decidida a pôr um ponto final naquela encenação. O problema é que na hora faltou coragem. O medo tomou conta de mim. Sabe, me bateu um pavor, um pânico. Eu comecei a me perguntar, e se a reação dele for negativa? E se ele me censurar por eu ter mentido tanto? E se ele não me entender? Ficar com raiva de mim? Não quiser mais nada comigo? Além do medo, tinha também a vergonha.
Olha, eu tentei. Juro que tentei. Só que não tive peito. No fim, em vez de contar e assumir o risco, preferi a hipótese mais cômoda, se bem que também a mais dolorida. Resolvi me afastar dele de vez. Simplesmente não tive coragem de confessar que eu era uma mentirosa. Pedi a conta do meu emprego e sumi da sua vista. Saí da vida do Cláudio sem sequer me despedir. Não é preciso nem dizer que saí com o coração partido. Porque, meu Deus, eu já estava tão apaixonada. Como foi doído para mim. Nessa altura, ele já deve até saber de toda a verdade. Até porque, com o meu sumiço, ele deve ter ido me procurar lá no prédio, lá no apartamento onde eu menti que morava e apenas trabalhava. Não o culpo se estiver com raiva de mim. Está no direito dele. Na verdade, o que eu vivi foi apenas um conto de fadas. Se eu tivesse contado a verdade desde o começo, quem sabe tivesse ainda uma chance. O problema é que comecei com uma mentira. Depois veio outra para encobrir aquela primeira, depois uma terceira, uma quarta, até que quando me dei conta, não tinha mais como escapar. Fiquei com medo da reação dele quando soubesse da verdade. Por isso achei mais cômodo fugir. Sair de vez da sua vida. Talvez tenha sido covarde, mas fazer o quê? Fiz, está feito. E não há nada que possa mudar isso. Ficaram só as lembranças. Essa saudade doída. Como se costuma dizer, acabou o que era doce. Tudo por minha culpa. Culpa da minha covardia, da minha imaturidade. Na ânsia de ser feliz, meti os pés pelas mãos, embora jamais tenha tido a intenção de magoar ninguém. Aliás, no fim, quem saiu magoada dessa história fui eu. Porque apesar do tempo que já passou, eu ainda não consegui tirar o Cláudio do pensamento. Sabe, tem horas que eu sinto tanta vontade de procurá-lo, explicar por que menti tanto. Mas o medo de dar com a cara na porta me faz sempre recuar. Por isso, vou vivendo de lembranças. Acabou o que era doce. Fazer o quê? Acabou o que, no fundo, nunca existiu de verdade.